Graças e paz abençoados. O MG Valença mais uma vez com vocês. Vamos para mais um estudo? MG Valença, Ministério, Graça e Apostolado. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. É um ministério sério para pessoas sérias que querem levar a sério a palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer mais um estudo a respeito do Espírito Santo. Vamos aprender, abençoados, que é o Espírito Santo que nos escolhe, que nos chama e que nos capacita com dons espirituais e ministeriais. Vamos entender o que é dom. Dom é a capacidade ou talento que o Espírito Santo concede a cada um de nós, filhos de Deus, para benefício dos outros. E o dom do Espírito Santo, quem nos concede é Deus. Deus nos concedeu o dom do Espírito Santo. Ele habita em nós. E o Espírito Santo que habita em nós nos concede dons espirituais e dons ministeriais para benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós vamos aprender a respeito dos dons espirituais que o Espírito Santo nos capacita. Existem dons espirituais e dons ministeriais. Abra suas Bíblias comigo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, vamos ver o que está escrito. No versículo 5 de Romanos 5 está escrito que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus nos concedeu o dom do Espírito Santo abençoado. Está em nós. Deus nos concedeu. E o Espírito Santo, que é um dom de Deus, habita em nós. Lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Vamos ler lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6, o que está escrito? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Está escrito, porque sois filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós somos filhos de Deus, abençoados. Porque nós somos Espírito. Deus é Espírito. Deus é Pai dos Espíritos. Gálatas capítulo 4, versículo 6 está escrito, porque sois filhos. Deus derramou em vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, o Espírito Santo de Deus foi derramado. Está em você, foi colocado em você. O Espírito Santo de Deus, Ele concedeu. Ele é um dom, é um presente de Deus que Ele te deu e habita em você o Espírito Santo de Deus. É uma dádiva de Deus. Abençoados. E vamos ver como o Espírito Santo de Deus se manifesta em nós. Ele está em você, Ele está em mim. E Ele se manifesta, abençoados, o Espírito Santo de Deus. Vamos ver como que Ele se manifesta? Lá em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. No versículo 6 de Romanos 12, está escrito, de modo que todos, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja segundo a medida de fé. No versículo 7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. No versículo 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar.
O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, o Espírito Santo ele se manifesta em nossas vidas e através de nós, em nós e através de nós, através dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Em Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, está escrito no versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja segundo a medida de fé. Se é ministério, em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Se é exortar, que use esse dom para exortar. O que reparte, que reparta com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia, que faça com alegria. Então, o Espírito Santo se manifesta em nós e através de nós, através dos dons espirituais e dos dons ministeriais. É assim que se manifesta o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 6, está escrito, no versículo 4 de 1 Coríntios 12, está escrito, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 5 de 1 Coríntios, capítulo 12, está escrito, há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. No versículo 6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, abençoados, há diferentes tipos de dons, mas é o Espírito que manifesta, é o mesmo Espírito. Há vários tipos de dons, mas é o mesmo Espírito que manifesta. Há diferentes tipos de ministérios, mas é o mesmo Senhor. Há diferentes formas de atuação. O Espírito Santo atua de várias formas, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Os dons espirituais são dádivas ou talentos que o Espírito Santo concede aos filhos de Deus para o ministério, para ser útil para as pessoas. Ele se manifesta dessa forma, abençoados do Espírito Santo que habita em você, que Deus já te concedeu. Ele se manifesta em você e através de você, através dos dons espirituais e ministeriais. É assim que é a manifestação do Espírito Santo. Vamos ler lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Está escrito no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. No versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais e ministeriais é para aperfeiçoamento, é capacitação. Ele nos capacita, nos aperfeiçoa. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Como é feita a distribuição dos dons espirituais? Nós vimos que a manifestação do Espírito Santo é através dos dons espirituais em nós e através de nós. E agora, como é feita a distribuição dos dons espirituais? A distribuição é uma iniciativa divina. É Deus quem opera tudo em todos. É o Espírito Santo quem
opera todas estas coisas. Todos os dons espirituais é o Espírito Santo que opera. E dá a cada um como ele quer. Logo, a escolha dos dons espirituais, ela vem de Deus para as nossas vidas. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos capacita com dons espirituais e ministeriais. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 e 11, está escrito no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 e 11. No versículo 6 de 1 Coríntios 12 está escrito: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No versículo 11: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um como Ele quer. Então, é de acordo com o Espírito Santo que Ele distribui os dons espirituais a cada um, sabendo que cada um é importante, porque o Espírito é o mesmo. Independe do dom que você recebeu, você é importante para Ele, porque Ele te capacitou com o dom espiritual. Para ser útil, Ele te aperfeiçoou para o ministério, para o crescimento do corpo de Cristo. Então, abençoados, a distribuição dos dons espirituais é feita pelo próprio Espírito Santo. Ele que dá a cada um individualmente, como Ele quer. Nós vamos ver qual a finalidade dos dons espirituais. Nós sabemos que o Espírito Santo ele se manifesta em nós através de nós com dons espirituais e ministeriais. A distribuição dos dons, ele distribui individualmente a cada um como ele quer. E qual a finalidade de eu ter o dom do Espírito Santo, dele ter me capacitado com o dom do Espírito Santo? Qual a finalidade? Ele nos concede o dom para que sejamos úteis no serviço cristão, para a igreja de Cristo, não para proveito pessoal, não para exaltar, mas para ser útil para a sua igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso que Ele capacita cada um individualmente com dons, para que todos unidos sejamos úteis para a igreja, porque nós, membros bem ajustados, vamos ser úteis para a igreja de Cristo. Porque Ele é o cabeça e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Os membros unidos formam o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. A finalidade dos dons espirituais é para que seja útil para as pessoas. Não para proveito pessoal e nem para nos exaltar. Por isso, o apóstolo Paulo, ele conversou com os coríntios, com a igreja de Corinto, a respeito dos dons espirituais, para que eles não permanecessem ignorantes a respeito dos dons espirituais, achando que era para proveito próprio ou para se exaltar. Ele ensinou para eles a respeito dos dons espirituais. E ele disse: não sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Ele também exortou a Timóteo, para que Timóteo viesse a despertar o dom de Deus que havia nele. Para que ele começasse a usar o dom, o instrumento, como instrumento de Deus, para que ele viesse a usar o dom que Deus havia dado a ele, o Espírito Santo de Deus havia dado a ele.
Porque o Espírito Santo, ele manifesta através de nós com dons espirituais e dons ministeriais. E nós temos que despertar, começar a fazer aquilo que ele determinou para que façamos, ao qual nós fomos chamados, escolhidos e capacitados. Os dons devem ser usados em benefícios da igreja, do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, apóstolo Paulo escreveu para os coríntios e diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por isso que precisamos entender a respeito do Espírito Santo, como ele se manifesta, sobre a finalidade dos dons espirituais, sobre a distribuição, sobre a finalidade. E apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, ele escreveu para Timóteo. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O Espírito Santo, ele usa homens para falar com homens abençoados. E Deus, o Espírito Santo de Deus usou o apóstolo Paulo para falar com Timóteo a respeito do dom ao qual ele estava sendo capacitado para ser útil para ele como instrumento. E o apóstolo Paulo disse: olha, Timóteo, eu venho te lembrar para que você venha despertar o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, está escrito: mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo abençoado vai conceder um dom a você para que você seja útil para ele aqui na terra. Porque ele usa homens para falar com homens. Ele te capacita com dons para você ser útil para ele. Porque ele vai se manifestar em você e através de você, através desse dom espiritual. Você só é instrumento dele. Ele vai manifestar em você com o dom o qual ele te concedeu. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 4, versículo 12. Abre lá sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 12. O Espírito Santo, ele aperfeiçoa os santos abençoados. Está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele aperfeiçoa a cada um de nós para a obra do ministério, para falar da palavra de Deus para as pessoas, para fazer aquilo ao qual nós fomos chamados, para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo. O Espírito Santo nos aperfeiçoa para isso. E o que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar, ela tem a ver com a ideia de ser equipado, preparado. Então o Espírito Santo, ele nos equipa com os dons espirituais, nos prepara para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que ele nos aperfeiçoa. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, está escrito: querendo o aperfeiçoamento dos santos, equipa com os dons, para quê? Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E tendo recebido os dons, nós ficamos equipados para a obra do ministério. Mas, abençoados, nem todos nós temos os mesmos dons. Sabe por quê? Para que todos nós sejamos úteis para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que nem todos têm o mesmo dom. Para que todos nós juntos sejamos úteis para a edificação do corpo de Cristo.
para que toda a igreja seja beneficiada e o corpo de Cristo seja edificado. Então, abençoados há diversos dons espirituais e ministeriais, mas o Espírito é o mesmo. E é Ele que capacita cada um de nós para o que for útil. E nem todos temos o mesmo dom. Sabe por quê? Para que todos sejamos úteis para a edificação do corpo de Cristo. Para que sejamos úteis para o Espírito Santo. Porque é Ele que capacita com dons. É Ele que nos equipa com dons espirituais e ministeriais para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Este foi mais um estudo do Ministério Graça e Apostolado. Vem estar conosco porque juntos somos mais fortes. Vamos aprender juntos a palavra de Deus. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e até o próximo estudo. Que Deus dê entendimento a você. Que o Espírito Santo te revele a palavra. Que você venha crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Louvem o seu nome com danças. Salmo 149, versículo 3. Louvem o seu nome com danças. Eu não quero ver ninguém parado aqui, hein? Celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com louvem o seu nome com danças. 1, 2, 3. Dance para o Senhor, que alegria! Sou grato a Deus!